Senhoras e senhores ouvintes, internautas em diferentes contextos geográficos, estamos aqui para o quadro Atualidades em Debate. O mês de julho, o sétimo mês do ano, chegou com baixas temperaturas no Recôncavo Baiano. Muitas pessoas se queixando aí do frio. Agora, a gente se queixar do frio, estando em casa, com cobertores, né? Que bom, né? Que alívio. Agradecer a Deus que essa tranquilidade. Agora, infelizmente, nós temos muitas pessoas em situação difícil, em situação complicada. Então é importante se ter que o cuidado com essas pessoas seja bem maior. Porque há algumas pessoas que estão em situação de rua, ou em situação de rua no contexto urbano, ou em situação de rua de mobilidade territorial mais longa. Explico. Quando você. Porque se fala muito daqueles moradores de rua, pessoas em situação de rua, em algumas cidades por aí, mas há algumas situações que também são muito complicadas. Você se desloca pela rodovia BR-101, é muito comum você ver pessoas andando pelo acostamento e pessoas carregando um saco nas costas, com a aparência realmente de quem está tomando sol, de quem está realmente jogado na vida, para se usar uma expressão popular, o que é muito complicado. Nesses casos, as pessoas que vivem expostas a esse tipo de situação, é algo realmente lamentável. Agora, quando é algo lamentável, mas quando essas pessoas que são andarilhas, que chegam em algumas cidades é, e que essas pessoas se alojam nessas cidades, fixam nessas cidades, fixam uma fixação meio que uma semifixação, porque na verdade elas ficam naquelas cidades, mas não ficam no local só. Dorme em uma praça, dorme em outra, dorme em um banco, dorme em outra. Primeira coisa, não cabe a ninguém juízo de valor. Por que está assim? Porque quer ser a opção ou não? Não cabe nenhum juízo de valor, mas cabe à gestão pública municipal intervir para se conhecer a situação de cada pessoa, para se procurar ajudar. Muitas vezes, em muitos casos, a pessoa está precisando de um encaminhamento para os seus familiares. Então, há casos que você pode estar precisando, algumas pessoas estão precisando de um acompanhamento psicológico, numa ambiência psicológica, acaba se resolvendo grande parte dessas situações. E há outros casos que, infelizmente, a coisa é muito mais complexa, muito mais complicada. A pessoa precisa tomar até uma medicação e ter um acompanhamento psiquiátrico ou algo dessa natureza. O que não pode é fingir que essas pessoas não existem. O que é errado é você invisibilizar essas pessoas, fingir que não existe, que não tem uma situação dessa e que não tem um quadro complicado como esse. Assim como é completamente errado, você escuta muito falar aí da chamada Cracolândia em São Paulo, seria aquela um grupo de pessoas em situação de rua reunidas em uma área. Aí quando você chega lá, a polícia que manda o pessoal embora, que dispersa, para algumas pessoas resolveu a situação. Só que não resolveu, porque o que se fez aí não foi algo efetivo para se resolver o problema do ponto de vista estrutural. O que se fez aí foi uma dispersão espacial. Dispersar essas pessoas para outras ruas da cidade e o quadro, a situação delas esse quadro continuará da mesma forma. Agravado, agravado atualmente, nesse contexto, por causa do frio. E quando se fala de frio, se referindo a algumas cidades do sul e sudeste do Brasil, a coisa é mais complicada. Porque São Paulo, houve aí acessando algumas informações nos jornais, São Paulo, algumas noites frias, né? E como é que essas pessoas vão passar a noite, vão conseguir sobreviver em uma situação como essas? Aí, novamente, o questionamento, né? Qual o papel da gestão pública municipal diante de um quadro como esse? Primeira coisa a se questionar: as ações de caridade
né, de grupos sociais, de ONGs, de igreja, de pessoas, elas são muito bem-vindas, porque elas aliviam a situação. Agora não resolvem, porque a questão é estrutural. Essa é uma questão. A outra é a seguinte, que uma situação que aparece muitas vezes para quem trabalha com assistência social, sobretudo para quem já ocupou cargos relacionados à assistência social na gestão pública municipal. Tem um outro problema que é complicado. Muitas dessas pessoas não têm documentação. E ao não ter documentação nenhuma, como é que faz agora para você encaminhar? Porque a gestão pública municipal vai ter um gasto com essa pessoa para poder amparar, para poder dar um direcionamento. Mas esses mesmos gestores públicos municipais têm que prestar conta daquilo que gastou. E para isso vai precisar de documentação dessas pessoas. Então já é uma outra questão também muito importante para chamar a atenção. Buscar mecanismos de formalizar a documentação de muitas dessas pessoas que estão em situação de rua, para que se possa também formalizar as ações e políticas públicas efetivas para se resolver esses problemas, para se cuidar dessas pessoas que estão vivendo essa situação complicada, repita-se, não é que é complicada, agravada nesse período de inverno. Nós estamos no inverno no hemisfério sul. Então, mesmo se falando de Bahia, Recôncavo Baiano, por exemplo, Bahia, mesmo na Bahia, as pessoas estão se queixando de frio. Então, imagine como isso é muito mais complicado para quem vive em situação de rua. Então, é importante chamar atenção para essas questões. Assim como quem é que você que participa de determinados grupos organizados, de coletivos sociais, como a Associação de Moradores, não é? A Associação de Sindicatos de Trabalhadores Rurais, esses movimentos sociais, você que pode ajudar, você dos CDLs municipais, faça uma campanha para tentar ajudar essas pessoas, porque, repita-se, não vai resolver o problema, mas vai aliviar muito os problemas de muita gente, né? Agora, esse é um problema que tem que ser resolvido de forma articulada, governo federal, estadual e municipal. Muitas pessoas que estão em situação de rua, passando com problemas sérios e necessitando de encaminhamentos que é uma ação que tem que ser organizada do ponto de vista técnico, não é algo para ser feito do dia para a noite de maneira desorganizada, porque trata-se de um problema social complexo e que não se deve simplesmente fingir que não existe, não é, gente? Saúde e paz, até a próxima.